Sua parte do seu irmão. Amém, querido? O pessoal pediu pro pessoal aí, tá muito calor, a gente mandou ligar pra gente poder fazer menos barulho possível. E aí na hora que tiver que falar, a gente fala junto, tá bom? Eu quero dar continuidade na disciplina, entrando exatamente no assunto que foi de suma importância na aula passada, as questões antropomórficas. Quem faltou na aula passada? Faz assim. 3, 4. Talvez os senhores terão alguma dificuldade ou não. Eu quero tratar aqui de uma questão que acaba sendo um tabu para a gente. As questões que envolvem o antropomorfismo. Não está na apostila, tá? Não está na apostila. Não está na apostila, fique tranquilo. O material aqui agora, o assunto agora aqui é extra-apostilado. Não faz parte da apostila, mas eu vejo a necessidade de discutirmos esse assunto. Na aula passada, nós falamos a respeito daquelas questões das formas de interpretar a Bíblia Sagrada. Literalmente, simbólica e figurada. E a Bíblia vai usar vários termos. E se você não tiver domínio desses termos, você não consegue interpretar ou entender o que o autor sacro ou sagrado está tentando lhe informar. Exemplo, um grande confronto que nós falamos na aula passada foi a pergunta que eu fiz. Deus tem mão? Tem pé? Tem olhos? Como é que funcionam essas coisas? O salmista vai usar um termo que do seu nariz saiu fumaça. Que negócio é esse? Que Deus tem as penas, né, as suas asas. Como é que se dá a entender tudo isso? Parece que não há nenhuma valia, mas para quem ensina e prega, isso é de suma importância. E até para quem não ensina e não prega, para quem é estudioso, precisa entender a linguagem. Nós iremos ver hoje, dando continuidade a essa questão, nós iremos ver ou tentar entender o que o autor quer dizer. Porque a hermenêutica, ela tem os princípios estabelecidos, ou as suas regras. As regras da hermenêutica, primeira regra, segunda, terceira e quarta regra, bem aplicado ao texto, eu consigo descobrir. E hoje nós vamos aqui discutir a respeito de um texto sagrado. O texto aos olhos naturais, ele tem uma interpretação, mas as regras aplicadas a esse texto, nós vamos ver que por algum tempo nós vivemos ou fomos enganados no conceito da interpretação do texto sagrado. Bom, o que é isso aqui? Essas questões aqui, essa palavra ela é derivada de duas palavras gregas, não é? Quem faltou semana passada, vou só recapitular. Anthropos, que significa homem, ou humano, e morfismo, que é a forma, significa forma. A junção dessas palavras, ela vai dar origem à forma humana. Ok? É o autor sagrado tentando, na sua consciência limitada, ou seja, aquilo que é limitado, tentando entender o que é o eterno. Aquilo que é temporal, tentando entender a infinitude. E na sua consciência, embora sem nenhuma diferença de nós, esses homens, na sua sã consciência, no comportamento do eterno, eles tentaram entender o comportamento de Deus, associando algumas coisas. Por exemplo, eu falei do texto que o salmista disse, que do nariz do Senhor saía fumaça. E aí eu perguntei aqui, dei um exemplo clássico. Qual é a ideia que se tem de quando alguém
solta fumaça pelo nariz? Hã? De ira. Aí eu falei do desenho lá, né? Tem uns desenhos lá que tem lá o cara lá na arena e tá lá o touro, né? Mexendo no chão. Um exemplo bem básico para você entender. E a fumaça saindo do nariz. Isto significa ira. Mas o autor sagrado, ele na sua mente limitada, ele vê o comportamento de Deus. O comportamento que eu digo são as consequências que Deus vai trazer ao seu povo, e ele vai entender que é um sentimento ou uma atitude de ira, e ele associa esses sentimentos, essas atitudes naturais para com Deus, ok? Por exemplo, quando a gente fala de braço, de mão, a mão do Senhor está sobre aqueles que o temem. O braço do Senhor nos protege. Qual é a ideia que se tem de braço? De mão? Qual é a ideia que se tem? Vamos lá, me ajuda aí. O que se pensa quando fala de braço e mão? Hã? Segurança, força. É empreendido no braço a força. As pernas são os membros inferiores. Eles são capacitados de maior potência, ok? Sustentação, estrutura. E os autores sagrados, olhando essa estrutura, vou chamar aqui de totalidade, de sustentação, eles olham para Deus tentando entender aquilo que eles não conhecem na sua essência. Eu dei outro exemplo. Por exemplo, Deus pegou Daniel, abriu os olhos de Daniel há não sei quantos anos à frente. E Daniel viu coisas anos à frente que ele não sabia o que era. E ele associou a coisas que ele tinha na sua época. Exemplo, se Deus pegasse um de nós e nos desse o privilégio de ter visões daqui a 200 anos à frente, certamente iríamos ver algumas coisas que não existem hoje. Logo, o que viríamos há 200 anos à frente, associaríamos ao que temos hoje. Não sabemos o que é que existe lá, o nome, veremos a forma, Deus nos mostrando o que irá acontecer. Eu digo 200 anos, mas pode ser mais anos ou também não dê tempo de nem amanhã. É para nós entendermos o raciocínio. E aí, pessoal, a Bíblia Sagrada ela vai ter esses termos. Por exemplo, aqui, ó. O Senhor tem braços e mãos. Falei agora de poder, de força, não é? Olha só. Com a ideia do braço, se associa naturalmente a de força e poder. É o que claramente dá a entender o texto de Jeremias 17:5. E esse texto é o texto que nós vamos discutir a partir de agora. Pega a Bíblia Sagrada e vamos fazer uma leitura desse texto, desse versículo. Jeremias 17, verso 5. Ele tem dois assuntos aqui. Ele tem, primeiro, ele tem uma linguagem figurada. O texto tem uma linguagem figurada. Que durante muitos anos, caiu uma folha, nós interpretamos esse texto literalmente. E aí nós vamos ver, pessoal, que na verdade existe um grande equívoco quando você não aplica as regras no texto e a sua interpretação, a sua hermenêutica, uma vez sendo falha, ela não tendo sustentabilidade, o seu interpretar do texto será fracassado. Quer ver? Eu tenho certeza que muitos aqui aprenderam, ouviram e entenderam que esse texto era literal. Porque o texto, que diz o texto aí, o verso 5, lê para mim o verso 5. Não ouvi. Vamos juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Assim diz o Senhor, para carne do braço, quem é que aprendeu aqui, ouviu, que maldito é o homem que confia no outro homem?
Sempre aprendemos assim, não é? Agora eu pergunto, o pastor de uma igreja, ele confia no seu obreiro auxiliar ou não? Ou precisa confiar ou não? Precisa. Um pai que é homem e tem um filho que é um homem adulto, ele confia nesse filho ou não? Ou precisa confiar ou não? Se ele vai ser traído é outra história. Mas a questão em voga é, a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no outro homem. Vamos analisar. Como seria a projeção de uma igreja? Vamos falar de igreja. Se o pastor Cosme não confia em mim como presbítero, como seria? Há possibilidade dele viajar e deixar a igreja em minha mão? Não, por quê? Porque não há confiança. Será que o texto está dizendo isso mesmo? Será que o texto ele é literal? Será que ele é simbólico? Será que esse texto é figurado? Então veja, vamos primeiro à questão em voga. A questão antropomórfica, ou a forma humana. Maldito é o homem que confia no outro homem e faz da carne o quê? E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ora, eu vou ver aqui que o texto, quando fala de braço e força, ele fala exatamente o que o nosso amigo ali, irmão, esqueci o nome dele, tanto tempo que eu não vejo ele, irmão Adeilton disse, segurança, força, garantia. Isso é que quer dizer a expressão braço, mão. É uma expressão antropomórfica, ou seja, uma forma humana. Porque logo se Deus é espírito, um espírito não tem mão, nem braço, nem forma corpórea. Ou tem? Não. Os espíritos são seres desprovidos de corpos. Os espíritos não têm corpos. Eles são seres reais e Deus é um ser real, é um espírito desprovido de um corpo. Mas quando a Bíblia diz, resolvi a primeira questão. A segunda questão, vamos interpretar esse texto agora usando as 4 regras que você aprendeu. E eu sei que todos aprenderam. Quer ver? Qual é a primeira regra da hermenêutica? A Bíblia. Então vamos lá. Vamos tentar entender esse texto, a Bíblia se interpretando a si só. Eu não consigo. Quando eu aplico a primeira regra nesse texto, maldito é o homem que confia no outro homem. Eu não consigo entender. Porque, na verdade, se eu olhar o texto na sua essência literal, eu vou causar um transtorno muito grande. Não haverá nenhuma confiabilidade de um homem para com o outro. Por exemplo, a monarquia. A monarquia, o rei tem seus súditos, tem os seus... como é que está o nome? Aquele camarada aqui, orienta o rei, me falhou, alguém me ajuda aí. Conselheiro. A Bíblia diz que houve um conselheiro em Israel chamado Aitofel, um homem de extrema confiança, conselheiro do rei Davi. Como seria a monarquia sem a confiabilidade de um rei no seu conselheiro? Como seria? Esse reino sucumbiria, porque um rei sozinho não consegue conduzir, assim como um pastor sozinho não conduz, assim como um governante também não conduz. Então precisa haver confiabilidade. Então a primeira regra, ela já vai causar um confronto. Ora, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem, mas a Bíblia diz que Davi tinha um conselheiro que confiava. E agora? Houve um confronto. O texto ficou obscuro. Olha só, eu estou dando ponto de partida para vocês, mas é vocês que vão me fazer entender esse texto aí, pessoal. Vamos usar a segunda regra. Eu esqueci a segunda regra. Qual é a segunda regra? Obrigado, Zé. Oi? Não ouvi. Analisar
o sentido da frase. Bom, maldito é o homem que confia no outro homem e faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Já começou a abrir alguma coisa aqui. Bom, eu consigo entender nesse texto que o autor sagrado está dizendo que o homem que confia em outro homem é maldito quando ele, uma condicional, no texto está dizendo, segunda regra, analisar o sentido da frase. Quando esse homem é maldito? Quando ele faz da carne ou do ser mortal. Deus tem carne? Não. Quando faz de um outro homem a força do seu braço e aparta o coração do seu Senhor. Abriu alguma coisa ou não? Hã? Abriu. Entendimento? Não? Então vamos lá, vou explicar de novo. Vamos analisar Bíblia Sagrada. O que diz o Salmo 1? Me ajuda aí que eu esqueci. Aí. Bem-aventurado, vou ajudar vocês. Eu lembrei. Bem-aventurado o varão. Nem se detém e nem se assenta. Opa! Quando eu pego Jeremias 17:5 e, por exemplo, Salmo 1, verso 1, eu vou entender que há um confronto nas orientações dos textos sagrados. Tem que entender. Quando eu pego esta colocação do texto de Jeremias 17, eu vou entender que eu preciso aplicar uma crítica textual. Vocês esqueceram da crítica textual. Eu preciso analisar o período, a crítica histórica, o que está acontecendo neste momento que Jeremias traz à tona essa verbalização do texto. Jeremias vai falar isso porque alguma coisa, pessoal, deve estar acontecendo. Porque ninguém produz ou reproduz algum ensinamento ou alguma fala se não estiver acontecendo nada para que aquela fala seja lançada. Algum ensinamento só será dado quando houver necessidade do ensinamento ser aplicado. Jeremias, ele está dizendo, ele tem essa posição porque alguma coisa está acontecendo. Agora vamos ver a crítica textual, histórica. O que estava acontecendo? Vamos usar, junto com a crítica textual, a terceira regra. Qual é, irmã Mara? A terceira regra, porque a segunda regra, ela me trouxe, analisou o sentido da frase, a minha irmã aqui não entendeu. Mas agora na terceira regra, analisar o texto e o contexto. Vamos lá para o versículo 1 do capítulo 17? Vamos lá, vamos ler. Lê um só em voz alta para não enrolar, porque as versões são diferentes. Quem tiver a voz mais forte, chega e lê. Lê aí, Marcelo, você que fala alto aí. Lê o verso 1, 2 e o 3 do capítulo 17. Ouçam. O pecador de Judá está escrito com um ponteiro, certo? Com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração, nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus bosques, e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó, minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus alvos, por causa do pecado em todos os teus filhos. Ora, então eu vejo que é um período onde esse povo está envolto pelo pecado e a confiança em Deus saiu de cena, porque eles se lembram dos altares, eles se lembram de tantas coisas menos de Deus. Meu Deus do céu.
Então perceba que quando eu aprendi, rapaz, não confia em ninguém não, porque a Bíblia diz que maldito é um homem que confia no outro homem. Nada disso. Como que eu vou congregar com este moço se eu não confiar nele? Como que eu vou fazer a obra do nosso Deus se eu não confiar nele? Como eu serei líder dele e ele meu liderado, e ele sendo meu liderado, eu preciso, num grupo de ensino, por exemplo, eu crio um grupo aqui, preciso passar para o Evandro ser responsável. Como eu vou entregar na mão desse homem uma coisa tão importante se eu não confio nele? Então, quando eu uso as regras da hermenêutica, eu vou entender, presta atenção, eu vou entender que o autor sagrado está dizendo que maldito é o homem que confia no outro homem, quando ele tira a confiança de Deus e coloca nele. Ele pode fazer, eu confio nele. Deus está de cena. O texto não diz que faz da carne o seu braço, a sua proteção, a sua força, e o seu coração aparta do Senhor. Então, por exemplo, Faraó, para que confiar num Deus se existe o Deus Faraó que traz segurança, suprimento, proteção? Para que faz-se de Faraó? Nós vimos aí a novela agora aí, acho que todo mundo viu pelo menos um pouco, e viu que os egípcios, a confiança era exatamente em Faraó, que era o Deus Faraó. Da mesma forma que este período aqui, Nabucodonosor, os sírios, todos os reis eram tidos como deuses. Logo, quando Judá, o verso 1 vai dizer que o pecado de Judá é tão profundo que parece um ponteiro de ferro com ponta de diamante. Ou seja, qual é a finalidade? Outra questão para se interpretar. O que quer dizer um ponteiro de ferro com ponta de diamante? Qual é a função de um ponteiro e a ponta de diamante? Para marcar no profundo. Ou seja, o pecado estava marcado na alma de Judá. Judá, digo o povo, ok? Logo aonde havia o pecado, Deus já tinha saído fora. Porque quando o homem se deleita no pecado, o temor de Deus já foi embora. Não tem como, porque a Bíblia vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então veja, o texto não está dizendo literalmente que um homem que confia no outro é maldito. Ele é maldito sim, quando ele confia no outro homem, ou seja, tira a confiança de Deus e põe no outro homem. Entenderam? Entenderam ou não? Se não entendeu, eu vou repetir de novo. E aí, irmão? Conseguiu assimilar alguma coisa ou não? Você é mais simples. A senhora é serva de Deus. As dificuldades vêm. As multas terríveis. E aí, coloca agora a confiança em mim. Porque eu sou presbítero, eu oro, acontece alguma coisa. Eu coloco o óleo, acontece alguma coisa. E por aí afora, logo, eu serei agora a prioridade de confiança da senhora. Não mais Deus. Porto seguro. Boa expressão. Quando na verdade os ensinos gerais da Bíblia vai dizer assim, por exemplo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Tantos outros textos, confia. Agora vamos ver a regra, ainda a terceira regra, de texto e contexto. Vamos lá? Olha só, vou ler para vocês. O Marcelo leu até o 3, nós lemos o 4 e agora eu vou ler o 7. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Ou seja, nesse texto que nós aprendemos lá atrás, totalmente errado, que era maldito, 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 esse texto dá uma interpretação, porque há uma situação em discussão. Alguma coisa aconteceu.
Jeremias está trazendo à tona, pessoal, um ensinamento de que os homens se tornaram malditos porque deixaram de confiar em Deus, mas serão felizes, bem-aventurados, aqueles que confiam no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, independente de qualquer situação. E ele será, aí entra lá, ó, igualzinho o salmista disse no Salmo 1, e ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e não deixa de dar fruto. Olha só que maravilha! Em tempo de seca, há prosperidade para aquele que confia no Senhor, mas aquele que deixa de confiar em Deus e confia em homem, é maldito e será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Perceberam? Então o texto, a hermenêutica bíblica, quando eu aplico a primeira regra, a segunda regra, não deu jeito, não consegui entender nada. O que está acontecendo? O que o autor quer dizer? Eu vou usar uma crítica textual. A crítica textual automaticamente vai me lançar para uma crítica histórica. É de praxe, quem prega, quem ensina, quem lê Bíblia, tentar entender o que está acontecendo neste momento. A primeira coisa que eu vou tentar entender são os fatos históricos. O que levou o autor sagrado a falar, a se pronunciar para dar um ensino, ou repreensão, ou qualquer coisa, seja lá o que for. Isso está envolvido num período, ou não? Não está? A Bíblia ela não é periódica? Sim ou não? Não foram fatos em determinados períodos que aconteceram? Então hoje eu aprendo de verdade que não tem esse papo de que eu não devo confiar em ninguém, senão serei um maldito. Mentira, interpretação errada. Maldito é o homem que confia no outro homem, analisar o sentido da frase, e faz da carne, faz dele a força do seu braço, a minha segurança, a minha garantia, é ele que me guarda, e aparta do Senhor o teu coração. Quando eu não conheço a hermenêutica, isso se torna uma loucura, mas quando eu conheço, eu consigo analisar o sentido da frase e entender automaticamente o que o texto quer dizer, com clareza. Por quê? Eu aprendi os caminhos. Então, por isso que você, a partir de agora, quando você vê alguém pregar, você vai ficar assim, ih, caramba, isso aí, pegou a parada errada aí. Você vai se tornar crítico, é natural, mas tem que ser saudável. Porque também quando você for pregar, pode ter um que conhece bastante também e vai ficar no teu pé também. Está falando besteira. Então, pessoal, voltando à questão antropomórfica, o texto, ele nos mostra que é um comportamento humano, é uma figuração humana. Exemplo, o Senhor tem face ou rosto? Quem acha que tem ou não? Hã? Não? É desprovido de rosto, não vai ter rosto. Deixa eu ver aqui. Ó. Aí, ó. E agora? Hã? E aí? Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua. E agora? Deus falou para Arão assim, com você eu falo só, mas como eu estou com 10, boca na boca, olho no olho. E agora? O profeta Elias, ele disse assim, vive o Senhor, algumas versões diz face, né? Vive o Senhor, cuja face eu estou. Pegando tudo isso aqui, Deus disse para Adão, e o Senhor disse para Arão, contigo eu falo de um jeito, mas com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Como é que é isso? É literalmente o texto? Não sei.
É simbólico? É figurado? Como entender isso? Como entender? Se você fala que nenhum homem pode ver a face dele, como que ele viu a face dele real? Ó, olha só, estou gostando dos meus alunos. Ó, não está esclarecendo nada, mas está trazendo, fazendo a mente trabalhar. Fala que ele pode ver a face. Como é que alguém vai ver? Interessante a colocação dele. Como é que alguém vai ver se ele mesmo disse que se alguém vê, morre? E não deixou Moisés ver. Com Moisés eu falo face a face, Moisés pede para ver e ele bota Moisés na fenda e passa de... Olha só que coisa interessante. Há contradições na Bíblia? Não. Querido, tenta entender. Vamos lá. O texto não é literal. Por que não é literal? Porque essas colocações vão trazer confronto entre textos. Ó, não é literal. Porque se for literal, a Bíblia vai se contradizer. E não há contradição na Bíblia. Então, literal eu sei que não é. Esse texto é simbólico? Simboliza alguma coisa? Também não. Esse texto é figurado. Por que figurado? Porque, imagine aqui, se eu estiver, eu não vou chegar perto dele, eu não vou ficar face a face com ele não. Mas, imagine que eu estou face a face com o Evandro. O que é estar face a face? Frente a frente. Próximo. Próximo. Relacionamento. Porventura alguém chegaria perto de uma outra mulher se não fosse a sua para beijá-la na boca? Não. Se não tivesse na face, para colocar face a face com alguém, precisa de relacionamento, intimidade, aproximação. É o que Elias disse aí, ó. Vive o Senhor, cuja face estou colado com ele. Ó, junto, relacionamento, intimidade, aproximação, dia a dia. Está entendendo? Quando a Bíblia vai usar essas expressões, por exemplo, ó, sendo a face ou o rosto a sede dos órgãos que exprimem o íntimo do indivíduo, significa frequentemente na Bíblia a personalidade. Verifica-se a tendência espontânea de um indivíduo de ocultar ou recobrir o rosto, a fim de ocultar a consciência ou o seu íntimo e a sua personalidade. Por conseguinte, nas páginas sagradas, ver a face não é raro, é sinônimo de comparecer perante, é estar próximo. Quando Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua face, Moisés queria, não partiu de Moisés, uma aproximação maior. Pô, professor, mas aí Deus disse, se tu ver a minha face vai morrer. Deus disse literal? Possivelmente sim. Tanto é que o pensamento de Moisés também seria igual ao meu, o seu, de ver ele. Moisés queria se aproximar cada vez mais, mas queria vê-lo. Deus, na sua onisciência e conhecedor da mente do homem, o que ele faz, Moisés? Ninguém pode ver a minha face. Ou seja, eu não tenho face, mas vou te dar um gostinho da minha presença. Fica aqui. Quando eu passar, tu vai sentir a minha glória. Pronto. Então as expressões, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, de questões antropomórficas, de tipos, de exemplos que são muito interessantes. A Bíblia está cheia disso daqui. Por exemplo, os símbolos na Bíblia Sagrada, eles são vastos, são demais. Nós temos os metais, os animais, nós temos uma série de coisas que precisam ser interpretadas. Quando a Bíblia diz, por exemplo, a respeito de urso, de boi, não é? De ovelha, a Bíblia está dizendo. Exemplo. Alguns elementos. Eu vou falar de alguns elementos. Se você quiser anotar, você anote. O elemento chamado água. Quando a Bíblia fala de água, na maioria das vezes que a Bíblia fala de água, a água
ou ela se reporta, uma água para mim, por favor, ou ela se reporta à expressão água, a Bíblia está dizendo a respeito de regeneração e também, algumas vezes, a própria palavra de Deus. A Bíblia, quando vai falar de luz, por exemplo, pessoal, luz, ela vai se referir à verdade, sabedoria, gozo, glória e também pureza de Deus. A expressão luz, na Bíblia, vós sois sal da terra e luz do mundo. Ora, luz do mundo, verdade, sabedoria, gozo, glória e pureza. A Bíblia ainda se reporta a um elemento chamado rocha. O Senhor é o meu rochedo, é a minha rocha. O que ele está dizendo? A rocha é um símbolo de fortaleza, abrigo, segurança, refúgio, tudo isso. Tem mais. Você quer ver uma coisa? Esses são elementos, tá? Elementos. A Bíblia vai usar também em uma forma figurada, obrigado, a respeito da botânica. Queridos, olha só, nós precisamos entender que aquilo que é cultural, nós precisamos aprender. Os hebreus, eles viviam, desde a época de Jesus, acerca do plantio. Eles viviam da colheita. Deus separa um povo, não é isso? Leva para uma terra que manava leite e mel, aonde tinha a colheita. E esse povo foi gerado, e a sua prole, ela foi dando origem ao que os seus pais lhe ensinaram. A cabo de, nos dias de Jesus, a visão da Palestina era o quê? Agrícola. Tanto é que Jesus, ele vai usar uma linguagem metafórica totalmente agrícola. E veio um semeador e saiu a semear. E a semente caiu no caminho. Se você parar e analisar um semeador, quando ia semear, havia caminhos no meio das hortaliças, do campo a ser semeado, havia trilhas que era chamada de caminho. Jesus está falando de uma coisa, mas se referindo a outra, mas ele está usando exatamente o cenário da época. Uma caiu no caminho, a outra caiu no meio dos espinhos, ou pedregais também, né? São dois estágios. Por quê? Porque no meio desse plantio havia alguns lugares onde havia as ervas daninhas, havia espinhos, que é natural, não se planta isso, mas cresce. Algumas caíram no meio do pedregal. Aonde era o pedregal? Era a parte mais dura, que é onde não se plantava. Era o caminho de pedra. Então veja, aí ele vai explicar depois. Mas ele está falando de uma coisa, o texto não é literal. É literal? Não. Ele está usando um texto simbólico. Ele está falando de uma coisa para se referir a outra. Na verdade, o texto é metafórico. Ele usa uma metáfora. Ele fala de uma coisa para dar origem a outra. Exatamente. Vamos lá, a botânica. A botânica também é usada na Bíblia Sagrada. Exemplo. Espinhos e abrolhos. Significa, quando os autores sagrados vão usar a expressão de espinhos e abrolhos, mais influências. Abrolhos, espinhos e abrolhos. Abrolhos. São mais influências. Frutos. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é lavrador, eu sou a verdadeira e vós sois as varas.
A vara que estiver em mim dá muito fruto. Que fruto é esse? Alguém dá fruto aqui, por exemplo? Se eu usar texto literal. Olha só, texto literal. O meu pai é o lavrador. Eu sou a videira. Ou eu sou a videira e meu pai é o lavrador. É isso? Qual é a linguagem que Jesus está usando aqui? De uma árvore. Ou não? O que é videira? Não é uma árvore? Ó, ele está usando um cenário. O meu pai é o lavrador, eu sou a videira e vós sois as varas. E a vara que tiver em mim, corta para que dê mais fruto. Mas alguém aqui dá fruto literalmente? Ele é árvore, eu sou uma vara. Como é que é isso? É uma loucura. Não. Ele está dizendo das suas obras, os frutos referem-se às obras ou resultado das obras do homem. Eu preciso aprender essa linguagem que é chamada de hebraísmo. Nós aprendemos aqui um pouquinho algumas semanas atrás, porque isso é de suma importância. Quer ver? Ceifa. Jesus vai olhar e vai falar assim, ó: olhai e vede os campos. Vós dizeis que ainda falta 3 meses, mas eu vos digo que os campos estão brancos, pronto para a ceifa, para a colheita. E a colheita é o quê? Símbolo de destruição. Chega lá e ó, todo o cenário será destruído. A ceifa na Bíblia, no Apocalipse, por exemplo, vai falar da ceifa no tempo de destruição, onde grandes coisas acontecerão e serão separados alguns. Por exemplo, tem tantos exemplos, rebentos, palmas. Eu vou dar só alguns, que é muita coisa para a gente pular. Metais e pedras. A Bíblia também vai usar a questão figurada para metais e pedras. Ó, parece que não tem importância, mas é claro que tem. É claro que tem. Você vai ver a estátua de que Nabucodonosor tem um sonho. Quem já leu aqui? Capítulo 4 de Daniel. Alguém já leu? Fala assim para eu ver. Poucos já leram. E aí você vai ler lá que o grande monarca Nabucodonosor, ele tem uma visão, tem um sonho, que ele vê uma estátua. Estátua essa que ela é feita de um metal. Quem lembra? Cabeça de ouro, peito de prata. Feito, ó. Então a estátua, ela tem algumas estruturas que são símbolos. Se eu pegar literalmente o texto, eu vou entender porcaria nenhuma. Pé de barro, não é? Ó, pé de barro, canela de ferro, peito de prata, cintura de bronze, cabeça de ouro. O que é isso? Vou lhe mostrar. Ferro na Bíblia é símbolo de severidade, força e resistência. Ferro é símbolo de severidade, força e resistência. Bronze, força e firmeza. Bronze, força e firmeza. Prata, se você analisar o metal prata, por ordenança de Deus, ele foi instituído por Deus lá no livro do Êxodo, na estrutura do tabernáculo. As primeiras vezes que esse metal prata, totalmente simbolizando alguma coisa, ele apareceu, foi quando Deus, na construção do tabernáculo, escute, na construção do tabernáculo, Deus ordenou que o povo trouxesse 3 coisas. Quem lembra? Ouro, prata e bronze. Eram os 3 metais usados no tabernáculo. Se falando de prata, quando Deus manda construir o tabernáculo, as tábuas
tabernáculo, elas ficavam sobre bases de um metal. Que metal era esse? Não acredito. Prata. A prata na Bíblia é o símbolo da redenção. Prata é símbolo de redenção e resgate. Tanto é que quando alguém ia oferecer sacrifício, livro de Levítico, Êxodo e Levítico, você vai aprender lá que Deus mandava trazer prata como pagamento de um resgate. Jesus foi vendido por moedas de prata, que simbolizava o resgate. As tábuas do tabernáculo, elas tinham as suas bases e, por sua vez, tinham todas as suas bases, todas elas. Tábuas por aqui afora, todas elas firmadas na estrutura de prata, o que simboliza, esta madeira simboliza a natureza humana, que é corruptível. Quando ela é revestida do ouro, que é a realeza, ou seja, a tábua em si, a tábua que foi feita, essas madeiras, eram madeiras do deserto, empenadas, tortas, cheias de nós. Passando por um processo, elas viram tábuas cobertas de ouro, que simboliza o homem, que outrora era mortal e agora passa a ser eterno por causa da realeza, mas essas tábuas só ficam de pé se estiverem firmadas na prata, ou seja, o homem só é firme, só fica de pé se estiver debaixo da redenção e do resgate por Jesus Cristo. Dá uma mensagem. Viu como é que é profundo? Então veja, tudo isso tem símbolo. Quer ver outro? Outro. Oi? Oi? Vamos lá. Ouro. Glória de Deus. Realeza e poder. Pedras preciosas, magnificência e formosura. Eu não tenho barro aqui, mas não encontro nenhum mistério. O barro simboliza a fragilidade do homem. Tanto é que lá na estátua de Nabucodonosor, essa estátua que simboliza os impérios, ela está estruturada em um pé de barro, que diz a Bíblia que uma mão vem e destrói, porque o reino humano, ele é muito inferior ao reino eterno, ou seja, o império dos homens, que é simbolizado pelo barro, não é capaz de subsistir diante da realeza do ouro, ou melhor, a realeza simbolizada pelo ouro, pelo nosso Deus. Então veja, os símbolos são muito importantes. Os animais, vamos acelerar um pouquinho. Os animais, tem vários aqui, eu vou dar só alguns. Primeiro, o boi. Quando a Bíblia fala de boi, um tinha cara de boi, não sei o que lá, por aí afora. Submissão, boi, símbolo de submissão, força e serviço. Na verdade, pessoal, isso que eu estou falando para vocês é seguido de várias referências bíblicas, tá? Só que aí, boi é serviço, submissão, força e serviço. O bode, símbolo dos reis macedônios, principalmente Alexandre. Você lembra de quando o grande Daniel, no capítulo 8,
se não me falha a memória. Eu até falei na aula passada que alguém interpretou e disse que Alexandre o Grande e Daniel viu as duas torres do World Trade Center. Alguém inventou essa mentirada aí, quando disse que ele vê dois bodes voando com asas, e alguém disse que eram os aviões que se chocaram lá em 2011. Nada disso. Daniel está tendo visão de dois imperadores macedônios. Dentre eles, o mais poderoso, Alexandre o Grande. Se você ler Daniel capítulo 8, os dois bodes tinham chifres. Um com um chifre menor e outro com um chifre maior, que era Alexandre o Grande. Então veja, os símbolos da Bíblia podem não parecer importantes. Não anotar isso nada, quero saber de história, você não vai conseguir entender nada. Por exemplo, a Bíblia vai falar de um camarada totalmente profano, que fala muito pouco dele. Na verdade, nem cita o nome dele. O nome dele é Antíoco Epifânio. Esse cara foi o camarada que matou porcos. Lá Daniel vai falar desse processo. Esse cara matou porcos no altar do eterno Deus. Sacrificou um animal imundo no altar do Deus vivo, em Jerusalém. Então veja, ele é simbolizado por um bode, e não pelo seu próprio nome. Ok? Vamos lá. Raposa. A Bíblia, quando fala de raposa, eu dei um exemplo aqui numa aula passada, quando Jesus vai falar do imperador romano. E Jesus diz que ele era uma raposa. Por quê? Raposa é símbolo de engano, astúcia, falso profeta. Melhor, falso profeta. Outro animal, lobo. O lobo significa Satanás. Leão, majestade, força, domínio, realeza soberana do Messias. Majestade, força, domínio, realeza soberana do Messias. Cordeiro, simplicidade, mansidão, pureza de Cristo. Besta, poder tirano e usurpador. Besta, poder tirano e usurpador. Leopardo, vou encerrar agora. Inimigo cruel e enganoso. Aí aqui o livro me dá um exemplo, que já não tem nada a ver com animais. Carne, a Bíblia quando faz menção de carne, poeira e cinza, está fazendo menção da fraqueza humana, moral e física. Chegaram? Carne, poeira e cinza. Isso é símbolo da fraqueza humana, moral e física. Ok. Qual? Fraqueza humana, moral e física. Agora me deixa tratar com vocês aqui. Que horas tem? 10h35. 10h35. Deixe-me ver aqui
expressão aqui, antropomorfismo, é derivada de duas palavras, não é? Antropos e morfismo. Agora tem uma outra palavra que também está inserida na questão divina. Antropopatismo. O antropomorfismo são as formas humanas. E antropos, popática, significa, é formado de dois verbéticos. Ó, antropos, hepatismo, que significa sentimento humano. E aí vai entrar naquela loucura também que a gente fica meio paranoico. A ira de Deus a respeito do arrependimento de Deus. Porque olha só, pessoal, quando nós olhamos em tese a Bíblia Sagrada, veja bem, em tese, nós vamos encontrar, abre aspas, alguns equívocos, fecha aspas, ok? Abre aspas, alguns equívocos, fecha. Porque tudo isso, tanto as formas humanas e os sentimentos humanos, é o homem, o escritor sagrado, tentando entender o sentimento daquilo que ele nem conhece. Pelas ações desse ser, este homem tentando entender Deus, ele associa a Deus aquilo que ele conhece. Exemplo, você vai ver que há, o que eu disse aqui, abre aspas, vai haver algum equívoco. O arrependimento, eu falei na aula passada, um pouquinho. O arrependimento é um sentimento humano ou divino? Vamos por parte. É um sentimento humano ou divino? Divino ou humano? Sabe por que vocês não responderam? Porque assim como os escritores não sabem. Tem dúvida. Exemplo. O arrependimento, ele é produzido. Vamos lá, ó, valeu, Fábio. O arrependimento, pessoal, ele é produzido ou reproduzido por alguém que reconhece que fez algo errado. O processo de regeneração, como que se dá o processo de regeneração? É um processo da junção do arrependimento mais fé, que gera arrependimento, mais fé é igual a regeneração. Não tem como o homem ser regenerado, e é uma ação do Espírito de Deus, mas mediante ao arrependimento mais fé, que é igual à regeneração. Por isso que eu ensinei a vocês que a regeneração começa antes do levantar da mão. Nós aprendemos a vida toda que a regeneração começa quando você vem aqui na igreja, levanta a mão, começa a chorar. Não. Por quê? Porque o que levou você a levantar a mão foi o arrependimento e a fé que você começou a ter. Você reconheceu os seus atos errados, reconheceu e acredita que ele pode perdoar. Porque senão não tinha levantado de mão, não tinha choro, não tinha nada. Então veja, o arrependimento é um sentimento produzido ou reproduzido por alguém que reconhece os seus. Deus tem erros. Deus tem falhas. Deus faz uma coisa agora e daqui a pouco, caraca, eu fiz besteira. Me perdoa aí alguém aí, quem? Tem que me perdoar quem? Entendeu? É o autor. Eu vou pegar textos aqui. Livro do Gênesis. E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. E aí você vai ver o mesmo Deus
usando homens para escrever. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para... Caramba, e agora? Segundo Samuel, capítulo 10, nós vemos isso aqui, vamos lá de novo. No mesmo verso, ou melhor, no mesmo capítulo, uma loucura fácil de entender, uma loucura fácil. Cadê? Eu dei o texto aí, quem lembra? É 10? Me lembra aí, gente. Me ajuda aí. Ou é primeiro? Me ajuda aí. 2 textos no mesmo capítulo. Deixa eu encontrar aqui, peraí. Vocês não anotam não os textos não, é? Caramba, hein? Quanto? 15 e 11? Aí, garoto. É isso aí. 15 e 29. Olha lá. 1 Samuel, capítulo 15. Olha só que coisa interessante. Verso 11. Preste atenção, pessoal. Olha só. Vê o verso 10. Verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Mesmo capítulo 15, verso 29. O próprio Samuel dizendo: e também aquele que é a força de Israel não mente e não se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Pô, mas está dizendo que veio a mim a palavra do Senhor dizendo, foi o que disse. Não. Samuel, na sua mente limitada, ele recebe uma informação de Deus que ele consegue associar com arrependimento. Um sentimento atribuído a Deus por parte dele. Só que Deus não se arrepende. Porque se Deus se arrepender, nós estamos fritos. Quer ver? Imagina da besteira que você faz todo dia e ele se arrepende de te perdoar. Caramba, me arrependi de mandar Jesus para lá. Vou matar geral. Hã? Fala, irmão. Não tem o capítulo 10, o versículo 10. Não tem não? Tá no 9? É 9 do 5. 9 e 11. Primeiro 10? Primeiro 10. Então, pessoal, olha só. Exatamente esses comportamentos que nós vamos ver agora. Olha só. Por exemplo, cadê? Desgosto. Levítico, capítulo 20, verso 23. Olha só que coisa fascinante. Vamos lá. Livro de Levítico, capítulo 20, verso 23. E não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora diante de vossa face, porque fizeram todas estas coisas, porquanto fui enfadado deles. Como é que pode um Deus soberano, eterno, ter um sentimento de enfado e desgosto? Como é que é isso? Como é que é isso, pessoal? E aí você vai ver, quem não conhece isso, essa questão antropopática, ele vai dizer que Deus sente desgosto. O que é desgosto? Alguém sabe o que é desgosto? Me ajuda aí. Alguém sabe o que é desgosto? Alguém já ficou aqui
desgostoso da vida? Hã? Alguém vai falar assim, pô, tô desgostoso. Alguém faz alguma coisa com você, contraria você, né? Caramba, como é que tu vai servir um Deus que tem esse sentimento, pessoal? Não, o texto não é literal. É o autor do texto sagrado tentando entender o que Deus, pelas suas ações e seus comportamentos, ele tenta entender o que Deus está, abre aspas, sentindo. Lembra do negócio do boi lá, da fumaça? O salmista vai dizer, caramba, saiu fumaça do seu nariz. Na verdade ele diz que fumegou o seu nariz, saíram fogo das suas narinas. Ele está vendo o comportamento de um povo rebelde e a ação desse Deus contra esses comportamentos, que para mim e para ele, para nós, é um comportamento de ira, de raiva, de furor. Então ele associa isso e vai lá e escreve. Mas esses sentimentos, na realidade, são atribuídos por homens a Deus. Tem mais, quer ver? Tem mais. Vingança. Deus é vingativo. Vamos ler um texto. Vamos ver o que a Bíblia diz. Êxodo 32, 34. Vamos ver. Êxodo 32, verso 34. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde tenho dito. É Deus falando. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. E aí, assim feriu o Senhor o povo. Vingança é um sentimento totalmente humano. Quer ver? É natural. Alguém me fazer alguma coisa, eu querer fazer a mesma coisa. É natural você saber que alguém fez algo contigo ou falou algo que você não fez. Rapaz, qual o sentimento que dá? Ira, vontade de pegar e matar. Mas Deus não tem isso. O atributo de Deus é justiça. Justiça, ó, Salmo 119, 14. É isso? 114, 19. Deixa eu me lembrar. Salmo 100. Não me lembro o salmo agora. Isso aí. Existe um salmo que diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Graça e misericórdia vão ante a sua face. Esses são atributos. Porque justiça não é sentimento. Justiça é atributo. Verdade não é sentimento, é atributo. Então isso é exclusivo dele. Isso não foi eu que achei e entendi que ele é, não. Isto é um atributo exclusivo dele. Por exemplo, você pode errar hoje. Se arrepender hoje mesmo, ele vai te perdoar. Mas mais cedo ou mais tarde haverá consequência desse erro. Você vai ver, por exemplo, o cara que era vagabundo, e aí ele se converte a Cristo, foragido da justiça, né? Há anos no Evangelho, pastor da igreja, a justiça encontra ele. O que vai acontecer com ele? Vai em cana.
pastor da igreja. Vai em cana, porque a justiça vai agir com justiça. Está devendo, vai ter que pagar. E é crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O pecado foi perdoado. Mas a consequência do pecado, mais cedo ou mais tarde, vai vir. Davi cometeu adultério com Betseba. Deus perdoou ele? Perdoou. Tanto é que foi uma bênção um casamento depois. Não foi? Salomão, nasceu outros filhos, abençoado. Mas a consequência do erro dele, você lembra do que ele que matou Urias? Foi ele que matou. Foi ele que matou. Ele botou o cara na frente, armou tudo, foi ele que matou. No entanto, a sentença veio. A minha espada não sairá da tua casa. E foi uma catástrofe. Ele não perdeu o trono, mas não perdeu o trono, foi abençoado, mas a consequência do pecado, mais cedo ou mais tarde ela vem. Isso vem até hoje. Até hoje. Então, você vê que estes sentimentos não é de vingança. Eu estava lá, o Marcelo estava comigo lá, que eu preguei a mensagem lá no Davi. Deus matou o menino por vingança, filho de Davi? Não. Porque se você faz alguma coisa e teu filho sofre, Deus é vingativo. E detalhe, vingativo e injusto. Como é que alguém me deve alguma coisa? Vou usar aqui só exemplo, tá? Só exemplo. Ele me deve um dinheiro, eu vou lá e mato o filho dele. Ele me deve alguma coisa, eu vou lá e mato a esposa dele. Isso é vingança. Este sentimento não há no eterno. Não há nele. Nele há justiça. Exato. Quando ele falou com ele, quando ele mandou Saul matar um homem criança, quando se lembrou, eu queria dar maldade de disparar no terceiro quadro da operação. Eu acredito que o teu erro vai ter uma consequência para o teu filho sofrer, porque está dando despeito, uma coisa ali, uma coisinha aqui, isso vai afetar aquela. Aí é consequência. Então é a consequência. A consequência é uma coisa. Mas, por exemplo, esse mesmo ponto de vista é o ponto de vista que os discípulos tiveram quando o rapaz nasceu cego. Quem pecou? Ele ou seus pais? Nem ele, nem seus pais. Então, há situações que não tem nada a ver com o erro do pai. E há situações que vão desencadear na tua prole. Por exemplo, Abraão entrou na terra prometida? Entrou ou não? Mas Deus fez a promessa a quem? Hã? Tu imagina se Abraão não segue os trâmites de Deus. Haveria todo um sistema corrompido. O que eu quero dizer com isso? O que Deus tem, o que Deus tem para a tua quarta, quinta geração, está na tua mão. O projeto começa por você. Tu não vai, por exemplo, essa igreja aqui, vou dar um exemplo, essa igreja aqui, e quem é daqui, quem está conosco sabe, o projeto aqui é fantástico. Eu não conheço nenhuma igreja aqui, olha que eu tenho amigos pastores aqui pra caramba, não conheço nenhuma igreja aqui, nenhuma delas com o projeto que essa daqui tem, não é pessoa daqui não, e vocês sabem disso. Viemos no encontro agora, ganhamos 23 pessoas para Jesus, numa pancada só. Já tem alguns aí hoje, e essa semana começa o trabalho, no outro encontro ganhamos mais 9, então em 3 meses o crescimento 35 pessoas. Ano que vem tem outro encontro, a irmã Aparecida foi, Ana Cristina foi. O projeto da igreja é fabuloso, mas eu posso nunca viver o resultado disso. Sou cooperador agora no início, posso morrer e o projeto ser para os meus netos, que vão colher o fruto disso. Se nós entrarmos por um caminho errado, os planos dele não são frustrados. Mas eu coloco em jogo porque Deus não é responsável por aquilo que eu vou fazer. Deus não é responsável se eu sair agora ali, o cara me dá um montão de tiro ali, sei lá. Deus não é responsável por isso. Alguém vai dizer, caramba,
O presbítero estava dando aula na igreja e mataram ele na porta da igreja. Deus não é responsável por isso. Então, os frutos desse trabalho, as promessas que há para a sua prole, que está na sua mão, elas vão ser concebidas ou não. Se forem, é porque você seguiu igual Abraão fez. Ó, a promessa: sai da tua casa, da tua terra, da mesma tua parentela, e vai para a terra que eu hei de te dar. Abraão, vem para fora, conta as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Mas Abraão não entrou na terra. Consegue entender? Então, esses atributos, esses sentimentos, eles são exclusivos de Deus. É claro, é óbvio que se nós andarmos por caminhos tortuosos, a Bíblia vai dizer o quê? Tudo aquilo que o homem plantar, disso colherá. Não tem jeito. Não tem como plantar abacate e nascer manga. Não tem. Então, tudo aquilo que o homem plantar, disso colherá. Agora, se você olhar o texto sagrado, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, Deus mandou passar o cerol lá em geral. Mandou matar animal, mulher, homem, até as crianças. E aí você olha. Oi? Abraão não entrou por causa do período, porque Deus é atemporal. Ficou? Deus, Ana, ele é atemporal. Deus pode prometer uma coisa para você hoje, e quem vai desfrutar disso são teus tataranetos. Porque alguém tem que começar, alguém tem que dar o ponto de partida, a largada. Por exemplo, Deus me deu um neném lá agora, está com 35 dias, uma menininha. E aí, meu irmão, para mim é uma criança normal que eu vou criar como os outros. Mas eu sei lá o que Deus tem para os netos dela, que começou comigo. Deus é atemporal. Ou você acha que todos nós que estamos hoje firmados nele, o projeto começou agora porque ele nos escolheu? Não. Ele já tinha te escolhido no ventre, antes de ser gerado no ventre, lá atrás, há tantas gerações atrás. Então, o projeto teu ou para você não começou quando você aceitou Cristo. Começou lá atrás, quando alguém ainda que nem servia a ele. E ele já tinha escolhido você. Pô, ninguém deu um glória? Glória! Pô, escolhido do Eterno e, pô, tá aqui. Entendeu? 89:14. Justiça e juízo são base do seu trono. Então, pessoal, Deus manda matar geral lá. É vingança? Não. Não é vingança. É justiça. Aqui, ó, rapidinho pra gente encerrar. Por exemplo, eu me formo em direito, né? E logo depois me torno juiz da vara criminal. Presbítero da igreja. Aí, por uma situação qualquer, um dos senhores, por uma situação qualquer, levou a você a cometer um homicídio. Foi lá e matou. Meu aluno, matou, preso em flagrante, está em cana, esperando a sentença, o julgamento. No dia da audiência, quem é o juiz? Juiz Fábio Costa. Chega na cara de brabo. Quando eu vou olhar para o Bruno, que é o homicida, eu conheço o Bruno. Sei qual é a índole do Bruno. Sei que o Bruno é crente. Por uma situação que ele fez ou passou, levou ele a cometer o homicídio. Foi preso em flagrante, réu confesso. Eu conheço o Bruno e vou absolver ele? Não. Vou ser injusto. Vou aplicar 30 anos. Vai segurar a banana. Vai ficar agarrado. Por quê? Porque lá em voga não é o professor Fábio. Lá é o juiz que age com justiça. Independente de ser meu amigo, meu aluno, meu irmão em Cristo ou não. Deus é assim. Deus, ele não lhe vê como um filhinho prometido, como um filhinho
Não, esse aqui não. Não, pode fazer o que quiser que eu passo a mão na tua cabeça. Não. Deus, ele lhe vê com o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, que a ira é aplacada. Mas os teus pecados que você comete, eu cometo, até involuntariamente, esses serão julgados. Serão julgados. E se forem pecados que são deliberadamente, diz a Bíblia, eles terão consequência aqui ainda. Começa a fazer coisas que não provém, não convém a ser feito, e você vai ver que a hora que a justiça dele vier, vai vir à tona, meu filho. E as consequências virão. Entendeu? Então, esses atributos são exclusivos de Deus. Eu poderia falar de outras coisas aqui, mas não vai dar tempo. Não tem como eu falar mais, já são 11 horas. Mas é bem verdade que fica claro, a partir de hoje, que as questões antropomórficas ou formas humanas acrescentadas a Deus. Deixa eu só fazer uma diferença aqui, pessoal. Olha só. Existe uma diferença entre a pessoa de Cristo na sua ascensão, porque Deus é trino, não é? Não é? Trindade. Então, no Antigo Testamento, ou até antes da encarnação de Cristo, Deus era invisível. Deus passou a ser visível na pessoa de Jesus. Não é? Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Ô Filipe, estou tanto tempo contigo e tu pede para ver o Pai? Olha para mim que tu vê ele, rapaz. Está vendo ele. Então Deus passou a ser visível na pessoa de Cristo. Veja bem, Cristo encarnado, ele tem a mesma essência, ok? Mas ele é humano. É o Deus que se tornou homem. A pessoa do Pai, na redenção, ele não é Cristo. Quem morreu na cruz não foi o Pai, foi o Filho, ok? Agora, Jesus ascende aos céus. Jesus está no céu. Como é que Jesus está no céu? Em espírito? Ou corporeamente? Jesus tem forma corpórea. Logo, quando nós estudamos as questões antropomórficas, nós estamos falando da posição divina no Antigo Testamento. Porque Cristo hoje tem mão, tem olho, tem cabeça, tem pé, tem braço, tem tudo isso. Por quê? Ele não ressuscitou em espírito, e sim em forma corpórea. Quando chegarmos ao céu, você vai ver a Trindade ou Deus Trino? O Deus Trino, porque a pessoa do Pai e do Espírito estão inseridas em Cristo, assim como Cristo e o Espírito estavam inseridos no Pai. Ok? Isso é outro assunto que a gente vai depois. Mas sentimentos humanos. Pessoal, por hoje nós vamos parar por aqui. As questões, os princípios da hermenêutica são super importantes, ok? Você precisa aprender a interpretar a Bíblia Sagrada. Vamos lá tomar uma água lá, vamos no banheiro, ok? Semana que vem não haverá aula, vai ser avisado aqui. É o mesmo pensamento que eu.